Olá, hoje eu vou falar sobre My Broken Mariko, que é um mangá da Wakairaku, publicado aqui no Brasil pela JBC. Esse quadrinho aqui também foi feito um filme, que é esse filme aqui. Então eu vou falar um pouco do filme, falar um pouco do quadrinho. Embora seja uma história, até uma história simples, ela é brutal, e isso aqui é bem interessante. E a autora põe um simbolismo dos pés, dos sapatos, da jornada dela, dá uma outra escala para a obra. Eu achei isso aqui fantástico, assim. Ele mais tem umas coisas budistas, shintoístas, até junguianas, do folclore japonês e tal. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro à Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é My Broken Mariko. Eu falei um pouco do shintoísmo, do budismo, porque quando eu estudei um pouco de japonês para fazer o vídeo do Akira, que é esse vídeo aqui, vou colocar aqui nos cards, eu vi que no Japão, alguns japoneses que não são religiosos, mesmo não sendo religiosos, eles fazem rituais budistas, rituais shintoístas, e tem muitos budistas que fazem também rituais shintoístas, e muitos shintoístas que fazem rituais budistas. Ou seja, o sincretismo entre o budismo e o shintoísmo é muito forte no Japão. E como a gente vê também naqueles filmes do Miyazaki, né? Tem muito daquele fantasma do lar, do fantasma do folclore japonês e tal. Aqui não aparecem fantasmas, só que tem essa presença. Então, sabe, tem muita coisa assim, porque são as lembranças dela. E do budismo tem essa coisa da libertação, né? Do luto como desapego. E do shintoísmo tem esse ritual. Porque aqui a Shino, que é a melhor amiga dela, a Mariko, se suicidou. Ela tá com a urna funerária, né, com os restos mortais da Mariko, e ela vai levar os restos mortais pro mar, para jogar cinza no mar. Então isso é muito shintoísta, esse ritual, porque a alma dela tá impura, por causa da dor, do sofrimento e do suicídio. E a Mariko, que é essa menina aqui, ela sempre foi muito abusada. Ela sempre foi como fosse vítima, né? Então, vou tentar colocar uns trechos do filme aqui, porque às vezes a gente coloca o filme e o YouTube derruba. Então se não tiver o filme, é porque o YouTube não deixou, então eu fiz uma outra edição. Mas se tiver tudo bem, tem essa cena que é bem interessante, que tá a Mariko com o braço quebrado, e a Shino brigando com ela, e a Mariko se fazendo, poxa, né, a culpa foi minha, as pessoas abusam de mim porque a culpa é minha, né? Então ela começa a se vitimizar. O que acontece, né? Isso eu vi uma coisa do Jung, tanto na Mariko, quanto na Shino, que quer ser a protetora e ela não consegue. Por quê? Porque não é que as pessoas são todas iguais, só que você procura sempre as pessoas do mesmo padrão que você aprecia. Então a Mariko, ela era uma vítima. Ela aprendeu a ser vítima na casa dela, quando criança, porque ninguém quer protegê-la. Então ela começou a espelhar os parceiros dela que fossem brutos, né? Então ela começou a se vitimizar por isso. Então enquanto ela não mudasse a chave de deixar de ser vítima, ela vai procurar sempre aqueles arquétipos que a fazem sofrer. Eu achei isso aqui muito interessante do jeito que é colocado na obra, porque a Shino, ela tá no horário de almoço dela, no trabalho, e ela tá no restaurante comendo, e ela escuta na TV que uma garota se suicidou, e fala que foi a Mariko Ikagawa. E ela para de comer e fala assim, poxa, a Mariko, ela tenta telefonar pra amiga, não consegue. Então ela começa a pensar, a lembrar das coisas que aconteceu quando crianças, que ela sempre foi abusada pelo pai. Quando criança, o pai não deixou ela sair, ela batia nela e fazia ela meio que escrava do lar, assim. A mãe abandonou, que também não aguentou a pressão, então ela ficou com o pai, e quando ela foi adolescente, o pai estuprou ela. E ela continuou ainda com o pai, né? E os relacionamentos que ela tinha, os namorados, eram sempre abusivos com ela. A Shino, né, ela até tentava ajudar e brigar com ela, falou assim, não, você não pode ser mais assim e tal. Só que assim que ela começava um relacionamento novo, ela se afastava da amiga. Ela só voltava a ter relações com a amiga quando acontecia alguma desgraça. E aqui tem uma coisa interessante, que no final do quadrinho, aqui acaba essa história, aí tem uma outra história que não tem nada a ver com a My Broken Mariko, é um outro one shot, desse Kiska, que é um mestiço entre japonês e algum povo indígena americano, norte-americano, né? Tipo, Cheyenne, Apache, sei lá. Mas após essa história, tem mais 2 páginas de extra da Mariko. Aqui é a Mariko e a Shino, elas estão adolescentes, olhando os classificados, tá vendo aqui, ó? Gente, elas vão morar juntas. Então aqui no mangá é um extra, só que no filme começa com essa cena. O filme é bem interessante porque ele é muito, muito parecido com o quadrinho. Tem umas coisinhas a mais, que acho que é mais para dar ligação, né? Porque
No quadrinho a gente tem uma elipse sempre maior das coisas, né? Mas é muito fiel ao quadrinho, então eu achei muito bacana. Eu vou deixar um link na descrição, que eu assisti pelo Google Drive, online mesmo, mas dá pra você puxar. Então é bacana essa época, né, que a gente tem muitas pessoas que compartilham, né, as coisas. Caso eu consiga, vou deixar aqui no link, o link na descrição do Google Drive, que se você quiser assistir o filme, vale bem a pena. Mas voltando pra cá, então tem todas essas coisas, simbolismo do shintoísmo, do budismo, do folclore japonês e até do Jung, né, dessas coisas que eu falei do arquétipo e tal, do espelhamento dela, da dor da amiga. Mas eu não sei realmente se isso foi pensado pela autora. Porém, tem uma coisa aqui que são os pés, que eu achei fantástico isso. Ela faz uma jornada toda descalça. E quando ela está descalça, ela tá com um sapato apodrecido, é um sapato mofado e tal. E isso também aparece no filme. Assim que ela descobre que os restos mortais estão com o pai da Mariko, ela pega uma faca. Então aqui ela tá descalça quando ela pega a faca, isso aqui é interessante. E aí ela vai, se calça, né, e vai até a casa do pai da Mariko. Ela já tá tocando a campainha aqui, ela tá com uns sapatinhos. Quem atende é uma mulher, que é a nova esposa do pai da Mariko. E ela até pensa, poxa, se essa mulher tivesse casado antes com esse cara, talvez não tivesse judiado tanto da minha amiga, né, tal. E ela faz um pretexto pra entrar na casa. Você tá vendo aqui esse pacotinho? É o mesmo que tá aqui na capa, tá vendo que ela tá segurando? E aqui são os restos mortais dela. Isso aqui é interessante pelo seguinte. Aqui você tá vendo que é tipo uma sacola de papel, né? Então a urna funerária dela não é metal, não é pedra, não é cerâmica. É uma coisa bem frágil. Tão frágil quanto a Mariko, né? E o que ocorre? Isso aqui é importante porque tem uma cena no final que ela usa essa urna aqui da Mariko para proteger uma outra mulher. Então eu vou falar isso aqui mais tarde, que isso aqui eu achei bem legal, ainda mais por ser papel, que dá um simbolismo maior ainda. Mas voltando para cá, ela vê, né, tem uma foto da amiga, né, esse pequeno altar que fizeram, e ela vai, avança, aqui é o pai da Mariko, né, ela avança, e os dois começam a brigar, o pai já cata ela pelo cabelo, começa a socar a menina, né, e é nisso que ela tira aquela faca que ela trouxe. E aí tá vendo ela tá descalça. Por que ela tá descalça? Porque lá no Japão tem esse costume, né, de você tirar o sapato pra entrar na casa da outra pessoa, em respeito. Ela não tem respeito nenhum pelo pai da Mariko, mas mesmo assim ela tirou o sapato, que é tradição. Isso aqui é uma coisa interessante porque você tirar o sapato, você fica desprotegido. É como se ela tivesse entrado no inferno descalço. E o que ocorre aqui? Assim que ela rouba os restos mortais da Mariko, né, ela tem esse confronto, né, com ele, ela pula a janela. Então ela tá descalça, ela pula a janela, tá vendo? Tá bem descalça aqui, e ela sai correndo. Então toda essa trilha que ela faz, de busca pela amiga, ela tá descalça. Aí temos a cena dela correndo aqui, que essa cena aqui é interessante porque é a mesma que tem aqui no final, tá vendo? Isso aqui tá colorido, né? Então ela tá descalça aqui, que é o capítulo 2. Que ela vai, então, pra casa dela, se aprontar para depois ir para a praia. Então ela não sabe ainda para onde que ela vai. Quando ela chega em casa, a Shino, uma garota pobre, né? Então ela trabalha, tal, e ela não tem muitas posses. Inclusive ela só tem o sapato de trabalho. Ela não tem um outro sapato. E então ela tá descalça. Só que ela lembra que ela tem um sapato que tá guardado faz anos que eu não uso. E quando ela pega esse sapato, então tal qual no filme a gente vê, né, o sapato aqui, ela colocando o desinfetante, né, que tá todo mofado. O sapato todo mofado, todo degradado, significa que ela não tem mais um caminho a seguir. Ela não tem mais uma base, porque a vida que ela conhecia acabou, então ela não tem mais para onde voltar. Significa que ela perde o caminho, então ela tem que tocar com a pele, né, nesse chão que machuca e tal. E quando ela volta para casa, ela não tem mais caminho de volta, porque os pés, né, o que ela pode vestir nos pés tá mofado, tá degradado, então acabou tudo para ela. Mesmo assim, ela veste esses sapatos e continua. E ela lembra que ela e a amiga, né, a Mariko, elas tinham planejado ir pra praia, pra uma praia específica lá no Japão. Então ela fala assim, poxa, é esse lugar que eu vou. Então ela desinfeta ali o sapato mofado, coloca aquilo e vai. Então ela continua a jornada dela.
Isso aqui me lembrou o filme Duro de Matar. Você deve ter assistido, né? O John McClane, que é o Bruce Willis, ele chega ele vai ter uma festa de Natal da esposa dele, ele vai num hotel, né? No prédio que estão fazendo a festa, ele tira os sapatos depois da viagem e fica ali mexendo os pés e tal. E nisso que ele vê o presidente da empresa sendo levado por 2 terroristas sendo morto. Então ele foge, ele começa a percorrer o caminho atrás desses terroristas, ele tá descalço. E quando descobrem que ele tá descalço, metralham todas as janelas do local onde ele vai passar, né? Então ele começa a pisar em caco de vidro e tudo mais. Porque os filmes anteriores que tinham desses heróis masculinos e tal, todos viris, como o Schwarzenegger, Stallone, eles eram invulneráveis, né? Aqui também, o John McClane, ele é como se fosse um super-herói, ele consegue resistir a tudo, só que ele sangra. Ele tem dor, tem essa vulnerabilidade do herói masculino. Então, eu acho isso aqui muito bacana, né? Voltando agora então pra My Broken Mariko, porque quando eu vi essa coisa do sapato, eu falei assim, nossa, isso aqui é bem interessante, né? Ela perdeu os sapatos, ok. Aí depois reforça essa ideia dos pés, quando ela vai colocar esse sapato mofado, que é o único que ela tem. E eu falei assim, cara, isso aqui é tão interessante, né? E eu achei muito magnífico isso aí. Só que quando termina a história, quando acaba, ela... Depois que ela volta, né, de fazer o percurso todo, de jogar as cinzas, de conhecer o único homem interessante da história, né, o único homem decente que tem na história, que é um pescador, e já vou falar sobre ele também, que tem um simbolismo bacana. Ela volta pra casa dela, acabada, né, e tem um pacotinho lá esperando ela na porta da casa dela, que são os sapatos. Que ela fala assim, poxa, né, a mulher lá do pai da Mariko foi bacana comigo e deu os sapatos. E quando ela abre ali os sapatos, também tem uma carta, é a carta da Mariko. E durante a jornada toda, ela fica assim, poxa, Mariko se suicidou e nem falou comigo, nem mandou uma carta, né? Então ela fica muito ressentida. Por isso que ela quer levar também as cinzas da Mariko. Se eu não conseguir te ajudar quando viva, então eu vou te ajudar pelo menos pra se libertar, né? Pra ser purificada. Quando ela recebe a carta da Mariko, ela abre e acaba a história. Então tem essa recompensa, né? E aí o que acontece? A vida dela volta. Porque os sapatos voltaram. Ou seja, ela nunca vai ser mais igual como antes. Porque ela passou toda uma jornada, né? Só que acontece que ela voltou de novo pra vida, né? Ela é uma pessoa diferente, mas a vida tá normal novamente. Ela tá com os pés no chão. Então, cara, é muito interessante isso aqui, do jeito que a autora, né, conduz a história toda. Então aqui, o final, que ela recebe os sapatos, percebe que tem, então, a cartinha pra ela lê, e termina assim, tanto o quadrinho quanto o filme. Outra coisa que é muito bacana então nesse mangá é a urna funerária da Mariko, que é de papel. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque aqui tem cinzas, alguns ossos e papel. Então isso aqui não é muito efetivo para uma luta, né? Mas a Shino usa a Mariko, né, essa urna funerária, para proteger uma terceira mulher. Quando ela chega na praia, que ela vai depositar os restos mortais da Mariko, ela é assaltada por esse motoqueiro aqui. Então ela tenta correr atrás do motoqueiro. Aí no meio do caminho ela encontra esse fulano, que é um pescador. E esse cara aqui é bem interessante, por quê? Ele é o único homem gentil que tem no quadrinho todo. Tanto a Shino quanto a Mariko, ela foi uma sociedade ali meio opressiva, né, masculina, porque o chefe dela é um cacete, todos os namorados da Mariko também são. Quando ela tá no bar, um monte de gente começa a mexer com ela, ou seja, é uma sociedade muito opressiva ali. Eles estão rodeados de homens canalhas, opressores e tal. E esse aqui é o primeiro homem gentil que tem no quadrinho, é o único homem gentil do quadrinho. E é interessante que ele é um pescador, e o pescador tá sempre à margem, né? Então ele é tipo um homem à margem. Então isso é um simbolismo muito interessante. Por quê? Porque todos os homens são assim daquele jeito, né? Aí voltando lá pro Jung, né, os arquétipos, né, de opressores e tal, todos os homens são iguais. Será que todos os homens são iguais? Não, mas naquela realidade dela são. Só que ela encontra um homem gentil, um homem que ajuda ela. Além disso, ela corre atrás do motoqueiro e o motoqueiro levou a bolsa dela com o celular, documentos e todo o dinheiro que ela tinha, né? E ela, quando ela foge, ela vai atrás do cara, ela deixa pra trás, aqui ó, o que é mais importante, que são as cinzas da Mariko. E aí o que ele faz? Quando ele vê aquilo, ele se senta ao lado das cinzas e espera pra ela chegar. E ela pergunta, poxa, você ficou esperando até aqui? Ele fala assim, poxa, né? É como se fosse um guardião das memórias da Mariko. E depois ela tem outras interações com esse fulano e você vê que ele realmente foi um cara gentil,
uma coisa que ela precisava. E tem uma coisa que tem no filme que não tem aqui no quadrinho. Quando ela ajuda a mulher, essa mulher ela manda um agradecimento, né, uma cartinha pra Shino e fala assim, poxa, foi a atitude mais gentil que já fizeram comigo. Então mostra essa coisa da sororidade também, isso aqui é bem interessante. E aí o que acontece? O que seria a sororidade? A Mariko, ela não conseguiu nem ajudar ela própria quando viva, mas quando morta, ela conseguiu ajudar até uma outra mulher. Porque tava a Shino, a Mariko, quando elas viram que aquele motoqueiro que assaltou a Shino tava tentando assaltar uma outra mulher, tava no meio do matagal, elas correm, né? A Shino corre com a Mariko nas mãos e dá na cabeça do motoqueiro. Aí você fala assim, isso aqui não é nada prático, né? Que eu falei, isso aqui são cinzas, restos de ossos e papel. Então, e o motoqueiro ainda tá de capacete, né? Então não é nada prático. Isso aqui, se fosse de metal, de pedra, de cerâmica, até teria algum efeito. Porém, o gesto simbólico é muito forte, né? Dessa união das mulheres contra esse opressor masculino, né? E a sororidade é isso, né? Soror vem de irmã, e então por isso que é sororidade, ritmo irmandade, seria uma solidariedade entre mulheres contra essa opressão masculina, né? Então, a sororidade vai além da amizade. É uma empatia, uma aliança. Então, juntas, elas conseguiram salvar essa terceira mulher. E depois tem esse gesto de agradecimento. É bacana porque a mesma coisa que essa mulher agradece para a Shino agradece para o pescador. Ela fala assim, também foi a atitude mais gentil que eu já tive. Então ela fala a mesma frase que tá na cartinha que a outra dá pra ela, né? Isso aqui eu achei muito bonito no filme. Então o filme é muito bem feito, é muito bacana. Você já tinha lido isso aqui? Conhece o filme? Eu vou deixar então na descrição um link do Google Drive. Então, que já compartilharam o filme, você pode assistir online com legendas, ou pode baixar também e assistir depois. Mas também vou deixar um link na descrição da Amazon, caso você queira comprar qualquer quadrinho ou qualquer outra coisa pela Amazon, compre pelo nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Já se inscreveu? Então comenta o que você achou disso aqui. Comenta se você já viu o filme, se você está afim de ver o filme, o que você achou da minha leitura sobre isso aqui. Então é isso, gente. Um grande abraço e até mais.